dia a todos, sejam todos bem-vindos na casa do nosso Deus essa manhã. Hoje é a nossa escola dominical, a escola onde ensinamos a mensagem de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus a toda a família do Senhor Jesus Cristo. E a você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha através das nossas plataformas digitais, forte abraço para você, fique conosco e Deus tem uma bênção para você nessa manhã. Vamos colocar de pé a igreja e vamos orar, vamos pedir a bênção e a direção do Espírito Santo nessa manhã, para que Ele nos abençoe, para que abençoe a nossa escola dominical, que abençoe também os demais irmãos que a caminho vêm a participar conosco do culto na casa do Senhor Jesus. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, Senhor Todo-Poderoso, grande é o Senhor e digno de toda honra e de toda glória. Ó Deus, a cada um dos teus servos, ó Pai, que saíram dos seus lares com um propósito no coração de chegar a este lugar, ó Pai, para te adorar, para te bendizer. Que o Senhor possa nos abençoar, ó Pai, e receber diante da tua presença a nossa oração, a nossa adoração, como sacrifício vivo de gratidão, ó Pai, a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa as nossas famílias, abençoa os nossos lares, aos que estão enfermos, ó Pai, que o Senhor possa dar a cura, aos que estão desempregados, possa abrir portas de emprego, ó Pai, aqueles que estão fracos, desanimados, fortalece com o Teu Espírito Santo, ó Pai querido. Ó Pai querido, e nos entrega, ó Pai, a Tua mensagem que vai ser trazida pelo Teu servo nessa manhã, que venha nos edificar, nos fortalecer, para que nós possamos sempre estar postos e dispostos a Te servir. Por isso, meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade que concede a todos nós de estarmos aqui para exaltar e glorificar o Teu santo nome. É o que nós te pedimos. Vamos abrir os nossos cantores no hino de número 80, das 73, achei um grande amigo. Vamos declarar ao nosso Deus nessa manhã que Ele seja louvado e exaltado. 73 do cantor cristão, vamos declarar ao nosso Deus. Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu, se sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vive guarda-me do mal. Por este grande amigo desejo aqui viver, com Ele ter constante comunhão, servi-lo fielmente, e assim lhe dá prazer, ficando sempre a Ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir, e seu amor a todos demonstrar, porque Ele do pecado me veio redimir, e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, Senhor, pra ver igual. Oh, me sofreu a morte,
morte, por mim um pecador, e agora vive e guarda-me do mal. A hora vem chegando, a Bíblia nos diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltar aqui será. Então com ele sempre, nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto na glória lhe verei, e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, Senhor, pra averiguar. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vive e guarda-me do mal. Vamos nos colocar de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 29, a voz de Deus na tempestade. E nós vamos fazer uma leitura participativa com toda a igreja. Eu vou ler os versículos ímpar e a igreja, numa só voz, os versículos de números pares. Tudo bem? Leia os versículos de números ímpar e a igreja, numa só voz, os versículos de números pares até o versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus no Salmo 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja, ó Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor quebra os cedros, e sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sião como bois selvagens. A voz do Senhor despede, clama, chamas de fogo. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e o seu templo tudo diz glória. O Senhor resiste aos impuros, como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá forças ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Oremos ao Senhor. Obrigado, ó Deus, pela leitura da tua palavra. Que a tua palavra sobre as nossas vidas nos abençoe constantemente, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, amados irmãos. Cantamos o cântico: grande é o Senhor, digno de toda honra e de toda glória. Declaramos ao nosso Deus. Senhor, muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a Senhor, em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome, queremos
o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos colocar de pé, igreja, vamos cantar mais um cântico ao nosso Deus nessa manhã. Enquanto nós cantamos, meu irmão, você pode entregar o teu dízimo, a tua oferta especial no altar do nosso Deus nessa manhã. És tu a única razão. Declaramos ao Senhor, bem forte, a Ele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Bendizemos ao Senhor pela sua grandeza e pela sua majestade. Quero ver a igreja. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fé em ti fui ajudado, tua salvação tens me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei.
coração, ó Jesus. És a única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado, na salvação tens me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo eu te louvarei, em todo tempo eu te glorificarei, Senhor Cristo. Declare, igreja. Em todo tempo te louvarei, todo tempo. Em todo tempo te adorarei. Vamos declarar ao nosso Deus: eu te louvarei e te exaltarei ao Senhor Jesus Cristo em todo o tempo. Quero ouvir agora só a voz da igreja do Senhor Jesus. Igreja. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, permaneça nessa reverência e vamos assim ouvir a mensagem da palavra de Deus nessa manhã. Amados, agradecemos a Deus por Ele estar conosco e nos ter dado mais uma semana de vitória para nós nos reunirmos e glorificarmos o Seu nome. Vamos abrir nossas Bíblias para o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, 17. João 14, 16 e 17. Convidamos a você que pode levantar-se. Então fique de pé, em reverência. A leitura da palavra de Deus está registrada no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. E assim diz as Sagradas Escrituras: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. E o povo de Deus diz: Querido Pai, a Tua palavra foi lida. Fala a nós nessa noite através do Teu servo, para a glória e honra do Teu nome, edificação de nossas vidas espirituais. Que a Tua palavra possa permanecer, ó Deus, na nossa direção, para que não venhamos sem envergonhar o Teu nome e assim continuarmos, ó Senhor, na nossa jornada. E, ó Senhor, abraçar, usufruir daquilo que o Senhor tem nos dado para que nós possamos crescer na Tua palavra. Te peço, em nome de Jesus, Teu amado Filho, de hoje para sempre, fala a nós através do Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Podei vos assentar. A suficiência de Deus e os recursos que o crente possui. A suficiência de Deus e os recursos que o crente possui. Irmãos, o fracasso de muitos crentes
hoje na vida espiritual é não conhecer a suficiência de Deus e tampouco ter conhecimento daquilo que ele possui, os recursos que Deus tem dado a ele ou a eles para que eles possam crescer, se desenvolver, caminhar na vida que Deus tem colocado na nova vida. Porque falta de propósito na vida do cristão é o que tem acontecido na vida de muitos. Quando nós nos convertemos, acabaram-se os propósitos nossos. Você antes de se converter tinha um propósito que era conhecer a Jesus como Salvador de sua vida. Mas, depois que você se converte, parece que tudo se acabou. Não tem mais nada. Era só isso que você queria, a salvação? Não. Parece até muitas das vezes, né, aquela coisa assim. Você casou, eu quero casar, quero ter uma família. Aí você casou, depois que casa, aí já não, parece que você atingiu aquele objetivo e pronto, não tem mais nada. E aí você cai no relaxamento. A esposa não é mais aquela atração de outrora, quando era namorada, não é isso? O selinho não é o mesmo, parece que não tem o mesmo gosto. Segurar na mão dela não dá mais, sair quando está dando mais, chegaram os filhos, tudo isso, e a vida caiu na monotonia, porque você não sabe os recursos que você tem em casa. Então, assim mesmo na vida espiritual, nós temos a suficiência de Deus e os recursos que o crente possui. É isso que nós vamos falar nessa manhã. Depois da conversão a Cristo, o crente ele pode mudar porque o poder de Deus está à sua disposição. Quando a pessoa se converte, depois dessa conversão, ele pode mudar, a pessoa pode mudar. Então, por que ela pode mudar? Porque o poder de Deus está à sua disposição. Porque muitas das vezes pensa assim, eu me converti, sou um crente e acabou-se. Não, não é assim. Você pode mudar a tua vida, há mudanças, e mudanças só aparecem se houver mudança. Deus é todo suficiente. Deus é todo suficiente e Ele tem nos dado o seu poder, colocou à nossa disposição, e para que nós possamos então servi-lo e segui-lo a cada dia. Sem o objetivo na vida, você não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum. Então nós precisamos ter objetivos na vida. Os recursos que Deus tem nos dado. Então, o Espírito de Deus habita no crente. O Espírito de Deus habita no crente. O primeiro recurso, veja bem, é que o Espírito de Deus habita no crente. Então, é a suficiência de Deus para lhe ajudar. O Espírito habita. Então, o Espírito Santo ele está com o crente para ajudá-lo, encorajando-o e exortando-o. Ele habita no crente, por quê? Porque agora é a morada de Deus. Ele capacita o crente para dar testemunho do que Cristo fez em sua vida. É suficiência de Deus, e esse é um recurso que você tem, que o Espírito Santo, ele nos encoraja, nos exorta a usarmos esses recursos que o Senhor tem nos dado. Deus não nos deixa sozinhos, sem condição nenhuma, não é? Ele não lhe deixa você abandonado, Ele não deixa você a mercê, mas Ele capacita o crente para que ele possa testemunhar daquilo que Deus fez em sua vida. O que Ele fez, fará. Esses recursos, essa suficiência é de Deus. E os recursos que você tem, o Espírito Santo, Ele está em você. Ele tem tudo isso aqui para você. Basta você deixar o Espírito de Deus agir em sua vida, para você crescer. Por que tem pessoas que não crescem, passam a vida toda? Por que a vida toda sem crescer? É ali, não tem conhecimento bíblico, porque não tem deixado o Espírito de Deus agir. Nós estamos no mês, o mês amarelo, né, de novembro, não é isso? Mês amarelo. Setembro, né, que é o mês amarelo, né? Mês amarelo. Contra o suicídio. Contra o suicídio. Eu vou ver se domingo à noite, que domingo que vem eu vou trazer uma mensagem sobre suicídio. Eu vou ver se vai dar. Mas veja bem,
Por que as pessoas têm isso? Olha só, Deus tem te dado o quê? O Espírito Santo. Lembre-se de uma coisa, ninguém quer tirar a sua própria vida. A pessoa, quando ela chega a tirar a própria vida, é porque ela quer acabar com o sofrimento que existe dentro dela. Tá? O sofrimento que está nela. A dor que perturba, tá? Essa dor que perturba, é isso que ela quer acabar, porque ela não vê mais nenhuma luz do final do túnel, ou seja, uma solução. E ela quer acabar com isso. Por que o crente entra em ansiedade? Por que o crente entra em transtorno depressivo? É porque ele não usa os recursos que Deus tem dado a ele. Se você olhar para Deus, Deus é suficiente para lhe dar condição de você superar todas essas coisas, mas só que você confia em você. Então nós temos o Espírito de Deus que nos fortalece. Ele está sempre à disposição do crente para dar testemunho de Deus. Versículo 26 do capítulo 14. Ele está sempre à disposição do crente para dar testemunho de Deus. Agora, se você não deixa ele agir, como é que ele vai te usar para dar testemunho de Deus? A sua vida não condiz com aquilo que você vai dizer. E aí, dificilmente, você vai dar testemunho de Deus. Não é isso? Então, Deus, por meio do Espírito Santo, Ele revelou a sua verdade que salva. Está lá em Mateus 11, 25. Deus, por meio do Espírito Santo, Ele tem nos dado a sua verdade, tem mostrado a verdade que salva. E lembrando que a verdade é Cristo. E sem Ele não há salvação. Ele nos salva do pecado, do domínio do pecado. Ele nos livra do pecado. E Ele salva o pecador. E sem Cristo não há salvação. O homem não encontra salvação fora de Cristo. É somente nele. Ele diz que Ele é a verdade que liberta. Por isso que Ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então, por meio do Espírito, o crente tem o recurso essencial para dar testemunho de Cristo e do seu Evangelho. É só por meio do Espírito Santo que nós temos o recurso essencial para testemunhar do Evangelho de Cristo. Esse Evangelho que transforma a vida. Porque nós temos um Evangelho agora que não transforma a vida. É só um Evangelho social. Quando esse Evangelho é aceito pela população, pelo povo, esse Evangelho agrada a todos, tem algo de errado, porque o Evangelho de Cristo, ele não agrada o homem. O homem natural não se agrada de Cristo. O segundo recurso que a Bíblia tem nos mostrado aqui, é o crente tem a intercessão do Espírito Santo em seu favor. O crente tem a intercessão do crente, do Espírito Santo em seu favor. Veja o que diz Paulo em Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, aí Paulo diz assim, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com grande gemido inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Então nós temos aqui também a intercessão do Espírito Santo. É um recurso à disposição do crente para que ele possa continuar firme. Então ele tem essa intercessão. O Espírito Santo, ele ajuda o crente a discernir entre o certo e o errado. O Espírito Santo, ele ajuda o crente a discernir, a reconhecer, saber o que é certo e o que é errado. Esse recurso você tem, que o ímpio não tem. É um recurso em suas mãos da suficiência de Deus. É Deus que faz isso para você. É Deus que nos dá para que nós possamos continuar servindo. Né? Deus faz isso. Então, a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo, ele produz na vida do crente um caráter semelhante ao de Cristo. Veja o que o apóstolo Paulo, ele diz em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 17. Vamos olhar aqui, Gálatas 5, 16 e 17. Olha o que a Bíblia nos mostra aqui. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer.
Vamos para o versículo 22 e 23, olha só. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. São os recursos de Deus na vida do cristão. Ele tem dado à disposição. Então o Espírito Santo, ele ajuda, ele produz em nossa vida o caráter de Deus. Esse fruto é que você vai ver na sua vida. Se assim você quiser mudar de vida e deixar o Espírito de Deus agir em sua vida. E você vai ver quão diferente era a sua vida. Esses recursos só tem aqueles que já nasceram de novo. É o que o apóstolo Paulo, ele está falando para nós. Então, quando o crente anda no Espírito Santo, ele manifesta comportamento e atitude que glorificam a Deus. Quando ele anda no Espírito Santo, tem atitudes que glorificam a Deus. Veja o que Paulo diz em Romanos 8:4, ele diz assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí, meu amado, esse viver agrada a Deus. Esse é o viver que agrada a Deus, agradando o Espírito Santo. Por quê? Porque as atitudes são manifestas através do nosso comportamento. O que está dentro de você, o que você tem na sua mente, você vai deixar escapar. Isso vem à tona. E aquilo que você está fazendo é o que você quer. É o que está dentro de você, são os seus desejos. Então o Espírito Santo, ele produz esse comportamento, uma atitude que glorificam a Deus. Comportamento e atitude glorificam a Deus. É uma maneira de viver. Porque Paulo diz que nós vivemos agora para agradar a quem? A Deus. Então são recursos que Deus tem colocado em nossas mãos para nós vivermos uma vida espiritual crescente a cada dia. Para que seja visto a grande diferença entre o mundo e nós. É a suficiência de Deus. Você não precisa buscar no mundo. Você não precisa buscar em outros cantos crescimento espiritual. Deus tem toda a suficiência. Você não precisa buscar nem prosperidade. Não é isto. Porque, irmãos, o mundo, ele não agrada a você. Muita gente pensa que a alegria, a satisfação está em quem tem dinheiro, não é isso? Ah, mas se eu tiver uma bela casa, aí eu vou ser feliz. Se eu tiver muito dinheiro, se eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Você pode ter muito dinheiro, você pode ter tudo isto, mas isso não é a suficiência para a alegria da sua vida espiritual. E depois que você tiver tudo isso, você vai ver que dentro da sua vida ainda existe um vazio. Se Cristo não é a tua alegria. Se Deus não é a tua suficiência. Porque a suficiência das coisas materiais não servem para a vida espiritual. Outro recurso. O crente, ele tem a palavra de Deus à sua disposição para transformá-lo. Olha o recurso que ele tem em suas mãos. A palavra de Deus, ela é toda suficiente. Vejamos o que o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses. Vamos olhar. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. 1 Tessalonicenses 2 e 13, Paulo diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste, não com palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então temos a palavra de Deus à nossa disposição para transformar-nos. Então você tem a palavra de Deus, está à tua disposição para transformar a sua vida. É a Bíblia. Muita gente diz assim: eu vou ajeitar a minha vida. Quem ajeita a tua vida não és tu não, indivíduo. Não é você, irmãos, é a palavra de Deus. É Deus que vai transformar a tua vida, Ele vai moldar a tua vida. É claro que você tem. Qual é a tua participação? Submetendo-se à vontade de quem? De Deus. A palavra de Deus, ela é toda suficiente para fazer essas mudanças na sua vida. A irmã chegou comigo e disse: pastor, tem uma irmã que ela quer dar uma ajuda aos irmãos, vai dar uma aula, ela observou algumas coisas e ela quer dar uma consulta de psicologia.
Digo, tudo bem, não tem nenhum problema. Não vai marcar, depois eu vou dizer para a igreja. Mas o que acontece, irmãos? Não sou contra a psicologia, gosto muito da psicologia. Você já deve ter observado isso também, né? Gosto muito da psicologia, mas como ferramenta que eu uso a psicologia. Eu vou buscar coisas lá para poder trabalhar aqui. Mas tem crente sofrendo transtorno de ansiedade. Né? E você sabe por quê? É porque você tem procurado, você mesmo, os seus recursos. Não tem procurado recursos na palavra de Deus. E Jesus disse assim, olha, não estejais ansiosos com o quê? Com as coisas dessa vida. Não estejais ansiosos. Aí você vai ficar ansioso a cada dia, vai estar em depressão, ficar desgostoso, vai ficar triste, né? Como que então eu vou diferenciar do que é certo para o que é errado? Olhando a palavra de Deus. Quando que eu sei que eu estou caminhando para o lado depressivo? Eu olho assim para mim, às vezes, sabe o que eu faço? Eu olho assim, aí eu faço uma análise da minha vida, daquilo que eu estou fazendo, e digo, ei, tu estás caminhando, esse lado aí é depressivo, é transtorno depressivo. São sintomas de transtorno depressivo, transtorno de ansiedade. Foge daí, tu sabe, tu conheces, filho. Então eu começo a sair. Porque se eu entrar ali, irmãos, eu sei. É descuido, me descuidei, já vou indo para lá. Então a minha suficiência está em quem? Em Deus. Não é isso? Eu vou mudar? Eu posso mudar isto? Não. Eu sei, irmãos, que tem muitos crentes, irmãs em Cristo Jesus, que sofrem em seu lar por causa de maridos que não obedecem a Deus. Estão vivendo em solidão. Muitas irmãs estão vivendo em solidão. Como também tem crentes, irmãos que estão vivendo em solidão. Estão sozinhos dentro de casa. E isso é que tem levado muitos à depressão, ansiedade. Mas a palavra de Deus está aqui para você, suficiente para tudo isso. A palavra de Deus dá esperança, Romanos 15, 14. Paulo, ele busca as escrituras frequentemente, isto mostrando ao povo de Deus, aos crentes, o seu pensamento, que era governado pela Bíblia. Então, constantemente, Paulo buscava a Bíblia, buscava a palavra de Deus, ele estava diante de Deus, ele orava, conversava com Deus. Isso ele estava mostrando o quê? Que a Bíblia governava os seus pensamentos. Os seus pensamentos. A Bíblia governa os nossos pensamentos. Então, as Escrituras, em todas as suas partes, ela visa a nossa instrução necessária para o cumprimento de nossa vocação até o fim. Para aquilo que nós fomos chamados, vocacionados por Deus. A Escritura é suficiente. Deus é suficiente para isso. Como é que está a sua vida? Se Deus é suficiente para tudo isso, então por que eu vou tirar a minha vida? Se Deus é a minha alegria, Deus é a razão do meu viver, Deus é a razão do teu viver. Quem é a razão do teu viver? Teu marido, é teu irmão, teu pai, teu filho, quem é? Não é Cristo? É? Uma vez uma irmã disse para mim assim, pastor, olhando assim para o senhor, disse que o senhor, quem não lhe conhece, disse que o senhor é uma pessoa muito fria. Oxe, se é assim mesmo, né, irmã? Não, mas sabe por que é, irmã? É porque é o conhecimento bíblico, maturidade espiritual. Tem gente que porque morre alguém da família, aí está descabelando todinho, está gritando, o meu esposo morreu, foi embora minha vontade de viver. O que acabou aqui foi a vida dele, não foi a tua não. Foi a dele. Encerrou, Deus chamou, foi, se é um crente já foi. Foi, é isso. Por isso que a irmã disse para mim, eu falando com ela, pastor, parece que você é uma pessoa muito fria, né? Mas não, é consciência disso. Meu pai, amava muito meu pai, minha mãe, foram para Cristo. Eles não eram a razão da minha vida, a razão da minha vida é Cristo. A minha esposa não é a razão da minha vida e eu não sou a razão da vida dela, nem dos meus filhos, nem meus filhos é a minha razão de viver. Porque Cristo é toda a nossa suficiência e que nos dá condição para nós vencermos tudo isso. Deus é suficiente, tem nos dado esses recursos maravilhosos. A paciência, irmãos, ela consiste em perseverarmos e ela é constante, tá? A paciência, ela consiste em perseverança
e constância. A paciência, ela tem essas duas coisas, perseverança e constância. Quem persevera, que é constante também. Está ali, eu vou perseverando e é constante. Não desistirei. Não desistirei. Não vou desistir. Vou continuar servindo a meu Deus. Então, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, ela nos mostra que a paciência e consolo são produzidos pela Bíblia e ela tem a sua qualidade por elas determinada. Então, a paciência e o consolo são produzidos por quem? Pela Bíblia, pela palavra de Deus. Tu queres um consolo melhor do que o consolo de Deus? Deus é todo suficiente, mas tem dado esse recurso, olha só aqui. E onde eu vou procurar o consolo de Deus? Nos recursos que Ele me deu. Ele me deu. Ele me deu. Eu estava olhando a história do Freud, e lá com a namorada dele, a noiva dele, Freud não curou a noiva dele do problema da dependência química. Na época que a cocaína não era considerada entorpecente como hoje é proibido, né? Freud também não se livrou do tabagismo. Eu estava lendo lá, olhando tudinho, eu disse, oxe, e como é que vai mudar a vida dos outros? Mas Cristo é todo suficiente para você mudar a tua vida. Então o consolo de Deus é produzido o consolo nosso é produzido pelas Escrituras. Como a Bíblia ensina. Um momento difícil que você está. Quantas pessoas têm buscado recursos na Bíblia, nas Sagradas Escrituras? Sabe, meu irmão, naquele momento, eu estava vendo o depoimento de um pastor que ele disse que o pai dele teve 8 relacionamentos e ele estava contando como foi a vida dele, ele passou de família em família, em família em família. E um dia ele olhou na Bíblia que Deus diz assim, o salmista disse, meu pai, minha mãe me desamparará, o Senhor não me desamparará. E foi ali que ele encontrou Cristo como Salvador da sua vida, o consolo da vida dele, o que ele precisava. Então o nosso consolo está em Cristo. A palavra de Deus dá ao crente conselho que serve em todas as situações da vida. Está lá em 2 Timóteo 3,16. Vamos olhar lá para 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Olha o que Paulo diz. 2 Timóteo. E aqui que Paulo nos ensina 3, 16 e 17. Paulo diz assim, ó. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o quê? O ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a palavra de Deus, ela é toda suficiente, irmãos. Veja bem o que a Bíblia nos diz. Ela aconselha você em todas as situações da vida. Ela te dá o conselho. Sabe, como é que eu devo amar a minha esposa? Como é que deve ser a minha vida conjugal? Você já imaginou? 2 pessoas totalmente diferentes uma da outra, cada um com comportamento diferente, culturas diferentes. Quando se casam, elas vêm o quê? Vão viver juntas, não é isso? Cada um com pensamento diferente. E cada um vai ter que abrir mão. E a Bíblia aconselha como é que você tem que viver, marido e mulher e a família toda. É isto. A Bíblia aconselha como é que você deve fazer antes de casar. Porque, meu irmão, é o seguinte, meu irmão, antes de casar, é bonitinho, né? O cabra é todo bonzinho, ele é bonzinho demais. Ela é toda boazinha, toda bonitinha, toda cheirosinha. Aí depois que casam, aí tu vais conhecer quem ele é e quem ela é. Aí você vai olhar assim, poxa, mas eu não imaginava que você era assim, ó. Agora eu estou sabendo quem é você. Aí você diz lá na sua mente, me arrependi de ter casado com você. Não diz para ele, porque senão a briga vai ser feia. E ele lá diz a mesma coisa, me arrependo de ter casado com você. Você nem é aquilo que eu imaginava não. Você parecia tão uma pessoa tão dócil, mas agora você é assim. Isso tudo, sabe por quê? Porque você não buscou o conselho de Deus. Não buscou o conselho do Senhor. No trabalho, em tudo que eu vou fazer, a Bíblia, ela me aconselha. Como eu devo me comportar diante da sociedade? Então, só ela pode fazer isto na vida do crente.
Só a Bíblia pode fazer isso, porque ela é suficiente. Ela tem toda essa suficiência, por quê? Porque ela é a palavra de quem? É a palavra de Deus. Eu estava ouvindo o depoimento de uma pessoa, era uma empresária, ela estava dizendo assim, eu já estava quase para ficar louca. Já não dormia mais, pensando na minha loja. Será que eu vou acordar amanhã de manhã e quando eu chegar lá, a porta não vai estar arrombada? Será que não levaram toda a mercadoria? E ela disse, ela estava nessa agonia todinha. E ela lendo a palavra de Deus. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se eu não confiar no Senhor, quem é que vai guardar a minha loja? E ela disse, passou a confiar no Senhor e passou a dormir bem. Coloca a tua confiança no Senhor. Você quer que Deus mude? Ora, Senhor, olha para a vida do meu marido, do meu lar, da minha família. Eu quero que minha família seja assim, Senhor. E Deus vai abençoar. Senhor, olha para o meu sofrimento, a minha aflição. E Deus está olhando para a tua aflição. Porque Ele é nosso Pai. Ele é todo suficiente para te dar esse consolo, essa vitória. Então a Bíblia é o melhor livro na área de aconselhamento. Pois ela abrange todas as áreas da vida. Quando eu estava fazendo especialização em aconselhamento, terapia familiar, nós tínhamos vários livros, nomes de vários psicólogos, tantos livros de aconselhamentos teológicos, tudo isso. Mas eu digo para você, eu não encontrei um livro melhor do que a Bíblia. Ela é o melhor livro para aconselhamento. É só você seguir os conselhos de Deus, que é todo suficiente para resolver o teu problema, e você vai ver como você vai melhorar. Como você vai melhorar. Ok? Eu quero até dizer para os irmãos que essa irmã é uma irmã da nossa missão que pediu para dar consulta lá na nossa missão, mas não vai ser gratuito não, tá? Vai ser baratinho. Mas é preciso o quê? Obediência à palavra de Deus. É preciso obediência à palavra de Deus. Ora, eu conversando com um pastor, a filha dele estava com transtorno... não era depressivo. Era outro transtorno lá, esqueci agora. Transtorno do pânico. E ele foi a psicóloga e depois foi a psiquiatra. E todas elas deram os conselhos. A psicóloga disse, nós vamos ter que enfrentar isso, você tem que fazer isso aqui. E você tem que obedecer. A psiquiatra disse, você vai tomar esses remédios aqui, nesses horários, que eu estou lhe mandando. E depois, com o tempo, eu vou tirar isso aqui aos poucos. Então, veja bem, ela tinha que obedecer a médica e tinha também que obedecer a psicóloga. Se nós obedecemos a tudo isso, então por que nós não devemos obedecer a Deus? Por quê? Não é? A médica disse para mim assim, tome esse remédio aqui de 12 em 12 horas. Eu tomo o remédio para pressão, né? Tome de 12 em 12 horas. Se você não tomar no horário correto, não vai fazer efeito. Então eu tenho que obedecer. Mas só que agora, em vez de quando eu tenho que estar ferindo minha pressão, porque às vezes ela baixa, quando ela está em 11/7, 11/6, se eu tomar o remédio, ela baixa, vai lá para baixo. Eu fico igual Gia. Não é mais igual a geladeira não, porque a nossa geladeira por fora, ela é quente, esquenta e fora parece que é magenta. Eu fico igual gelado mesmo. Mas então, obediência é preciso para que a palavra de Deus produza o seu efeito em nossa vida. Deus, por amor e graça, Ele renova, Ele revela a nós, ao crente, toda a sua vontade para a vida cristã nossa. Deus é através da Bíblia que Ele revela a sua vontade para a nossa vida cristã, pois Ele é todo suficiente e nós temos esses recursos em nossas mãos. Nós precisamos nos apropriar desses recursos. E você vai sair da vida espiritual, da pobreza espiritual, a partir do momento em que você se apropriar dos recursos da palavra de Deus. Desses recursos da palavra de Deus. Eu tinha um colega que ele... veja bem, uma certa vez um colega ele reclamando que... é da esposa dele, eu fiquei ouvindo tudo aquilo que ele disse, e a minha conclusão, você sabe qual foi
Sabe qual era a intenção dele? Queria que a esposa dele fosse igual à mãe dele. Eu disse para ele assim, amigo, mas a tua mãe não é a tua esposa não. E nem a tua esposa é a tua mãe, a tua esposa é a tua esposa. Tu estás com carência de amor materno. A tua esposa, o amor dela é o amor de esposa. Tem que entender isso, é isso que a Bíblia diz. Então nós precisamos obedecer, e a Bíblia, ela nos dá a condição necessária para que nós possamos viver essas mudanças que é para nós vivermos. A Bíblia dá toda a condição necessária para nós vivermos isto, e nós precisamos abraçar essa suficiência de Deus e os recursos que Deus tem nos dado. Para que nós, veja bem, fora da Bíblia, você não vai encontrar essa suficiência para o crescimento da sua vida espiritual. Você não vai saber qual é a vontade de Deus. Vontade de Deus é a vontade de Deus, e a sua vontade é a sua vontade. E a sua vontade não é a mesma coisa que Deus quer para você. Às vezes você está querendo o mal para você. O mal para você. E você pensa que é um bem, mas é mal. Porque Deus, Ele quer algo melhor para você. Esses recursos, veja bem, como Deus é cheio de graça e misericórdia. Ele é suficiente, mas Ele tem dado ainda os recursos para que nós possamos nos apropriar desses recursos, e nós desenvolvermos e crescermos aonde? Na nossa vida espiritual, para que Deus seja o quê? Glorificado. O mundo veja Cristo em nós. Concluindo, após a conversão à vida do crente, ela pode mudar totalmente, pois ele tem à sua disposição todos os recursos necessários para mudar de vida. Você quer mudar de vida? Esposo, esposa, filhos, crente, quer mudar de vida? Você quer ser uma pessoa comprometida com Deus? Então usa todos os recursos de Deus, porque os recursos dele são suficientes, porque Deus é suficiente para nos ajudar. Ele não nos deixou sozinho, e Ele quer isso para nós. Então o crente tem a palavra de Deus, que é poderosa para manifestar o caráter de Deus em sua vida. O crente, ele tem a palavra de Deus, que ela é toda suficiente para manifestar, produzir o caráter de Deus em nós. Ele vai falar amor, né? Uma das coisas que outro dia um tempo desse eu vi alguém falando assim, deixa ela ir com ele, viver com ele. Ela pensa que se vive de amor, Eu disse, oxe, sim, o amor, você vive de amor, e o amor enche barriga. Eu disse, eu mostro na Bíblia, quem ama não maltrata, não é isso? Quem ama quer ver o outro insatisfeito. Ora, você já pensou? Se eu amasse, eu digo para minha esposa assim, eu te amo. Mas aí eu não cuidasse dela. Tá? Eu amo meus filhos, mas deixasse eles aí ao léu, sem passar, passando fome, necessidade. Isso era amor? Não. Eu vou maltratar minha esposa? Não. Então, quem ama vai dar os recursos, lutar pelos recursos necessários para ver tua esposa o quê? Feliz. Cristo, Ele fez tudo para que nós alcancemos a felicidade completa, felicidade real, que é Cristo em nossa vida. A razão da existência da nossa vida é Cristo. Então a palavra de Deus é toda suficiente para produzir tudo isso em nossas vidas. Então, Deus é a suficiência do crente, Ele é tudo o que o crente precisa para viver testemunhando do seu plano de salvação e santificação. Deus é tudo. Para você testemunhar do plano de salvação, que o homem precisa de Cristo para ser salvo, Deus enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lembrando que esses recursos estão à disposição do crente, e Deus é todo o suficiente. A suficiência de Deus está aí. Deus não perdeu a sua suficiência. É o crente que não tem usado os recursos que Ele tem dado, que são suficientes para transmitir. Você quer ser essa bênção, um vaso de bênção para outras pessoas? Primeira coisa, número 1. Primeira coisa, seja uma nova criatura. Segundo, aplicar a palavra de Deus em sua vida para você viver e deixar a Bíblia dominar a tua vida. E Deus será glorificado. Amém. Nós vamos orar, e após a oração nós estaremos encerrando o culto. Querido Pai, a Tua palavra ela foi transmitida. Senhor, Tu és todo suficiente, e o Senhor nos deu os recursos para nós vivermos e crescermos na vida espiritual, para vivermos nesse mundo, Senhor.
mostrando a grande diferença que há entre nós e o mundo, entre aqueles que não têm esperança. Te pedimos agora em favor daqueles irmãos que estão passando por problemas difíceis na sua vida. Aqueles, Pai, que estão desalentados, ó Senhor, sem ânimo para viver, mesmo sendo teus servos e servas. Tu conheces o lar de cada uma. Tu sabes daqueles momentos que quantas vezes elas têm chorado diante de Ti, e pedindo, Pai, a Tua ajuda, a Tua graça. Pedimos que o Senhor venha socorrê-las. Socorre os Teus servos, socorre o Teu povo. Aqueles que estão passando por momentos difíceis, Pai. Que nenhum venha olhar para si, mas saiba que os recursos vêm de Ti, Senhor. Tu és a razão da vida, a alegria suficiente para nós vivermos nesse mundo. O Senhor disse, no mundo tereis aflições, tens bom ânimo, eu vencei, porque o Senhor é todo suficiente. Pedimos a Tua graça, abençoa Teu povo, a todos quantos vieram essa manhã ao culto. Querido Pai, que cada um possa aplicar a Tua palavra na sua vida, para a glória e honra do Teu nome. Agora, Senhor, despede-nos em paz, como o Senhor nos trouxe. E traz-nos à noite para estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome, para juntos estudarmos a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.